vida, o vídeo mais esperado por esse Instagram está prestes a começar. Então, por favor, amor, para você que quer atrair o amor da sua vida, eu vou te ensinar um mantra para isso. Amor, por favor, abaixa o som, que eu vou falar como foi que eu atraí você, universo. Mas, primeiramente, você precisa pegar um papel e uma caneta, porque eu não vou só ensinar um mantra, eu preciso te ensinar a fazer o mantra direitinho, porque senão você atrai qualquer coisa. Então, a gente vai fazer uns exercícios terapêuticos antes. Então, eu preciso que você pegue um papel, uma caneta, um lápis, né? Então, pausa esse vídeo e vai lá que a gente vai começar. Primeiramente, como foi que eu conheci esse mantra? Eu tinha saído de um relacionamento e aí minha terapeuta simplesmente falou assim: Bia, agora você já sabe o que você quer de um relacionamento e o que você não quer de um relacionamento. Então diga para o universo que você está aberta para receber. E fale o mantra que você está aberta para receber um masculino saudável, que te dê bababá, bababá. Você pode encontrar inclusive uma referência masculina. Aí é onde mora o perigo, amor. Aí é onde mora o perigo. Então preste atenção que fica até o final que a Biazinha tem 7 exercícios para vocês. E aí foi quando eu fui lá, pensei numa criatura divina e disse: universo, eu estou aberta para receber um masculino saudável com a referência de fulano. Amor, veio uma cópia fidedigna. Só que aí eu fui entender que eu não queria mais aquele fulano, que eu não tinha entendido, entendeu? Que assim, o universo em 1 hora enviou. E aí veio inclusive com o padrão de adoecimento do outro. Então, minha gente, eu preciso ensinar para vocês uma coisa que é depois de um longo caminho de estudo. Então, assim, ensinei esses mantras para minhas amigas. Elas, inclusive, estão namorando porque fizeram o mantra de Biazinha, né? Então, claro que também porque tinha que conectar, mas enfim. No dia que elas se abriram, os boys delas chegaram. Então, preste atenção, com muito amor e com atenção, para que a gente possa começar. Então, pega a caneta e o lápis e anota. Qual é o padrão repetitivo, negativo que eu venho atraindo na minha vida? A gente só pode mudar algo quando a gente torna consciente. E para isso, a gente precisa fazer uma reordenação no sistema. Então, da onde que vem esse padrão repetitivo que eu estou atraindo? E qual é o meu prazer no desprazer? Porque, veja, toda relação ela só se mantém porque existe um ganho. Então, o que é que está fazendo? Qual é o ganho que eu tenho em estar atraindo esse tipo de pessoa constantemente, inclusive em outras pessoas, né? Então, é muito importante que você primeiro tome consciência do padrão de repetição negativa que você vem atraindo. Ah, é o padrão de rejeição, de abandono. Ah, são masculinos ou femininos que trazem o mesmo padrão, por exemplo, de alcoolismo. Qual é o padrão repetitivo? E aí você vai olhar para os seus ancestrais e você vai olhar quem é que você está honrando e por amor você não está soltando esse padrão. Ah, são masculinos muito semelhantes ao meu pai, ao meu avô, ao meu bisavô. Então toma consciência disso, porque quando você toma consciência, você fala: pai, eu honro tua luz e tua sombra, mas eu não mais preciso sustentar esse padrão. Mãe, eu não mais preciso sustentar esse padrão. Então, por exemplo, eu vou trazendo sempre exercícios pessoais, né? Para vocês entenderem o que é que eu tô falando um pouquinho. Eu percebia que nas minhas repetições negativas, ou eu atraía o meu pai, né? Ou eu traía minha mãe. E aí isso não se sustenta, né? Porque não é o tipo de relacionamento que eu queria ancorar na minha vida. Então eu precisava dizer: não, meu pai tem um lugar de pai, minha mãe tem um lugar da minha mãe, e eu posso co-criar o relacionamento que eu desejo na minha vida. Porque a gente vem às vezes, e muitas vezes, repetindo padrões, inclusive, do que a gente aprendeu do relacionamento dos nossos pais, né? E aí a gente vive tentando salvar os relacionamentos dos nossos pais e, consequentemente, encontrando parceiros que recordem essa sombra do relacionamento dos nossos pais. E aí a gente vive tentando salvar, só que vive numa falha, né, repetitiva e negativa. Então é muito bacana quando a gente toma consciência e diz assim: opa, eu não mais preciso salvar o casamento dos meus pais, eu não mais preciso querer aplicar isso na minha vida, eu não mais preciso atrair meu pai ou minha mãe dentro de um parceiro ou uma parceira. Eu simplesmente solto para que eu possa co-criar a minha realidade.
E aí, dentro desse mesmo ponto, eu trago o lugar da autorresponsabilidade. Por que eu falo isso de você perceber o que é que em você está fazendo com que você atraia esses padrões negativos? Porque a gente precisa sair urgentemente do lugar de vítima e se conectar com a protagonista. Quando a gente está no lugar de vítima, a gente culpabiliza o outro, né? Então é o outro que me traiu, é o outro que foi errado, é o outro. E aí eu não me responsabilizo para co-criar a minha realidade e dizer, mas por tanto tempo eu me coloquei nesse lugar. Por tanto tempo eu atraí esse outro, né? O que estava acontecendo no meu campo? A quem eu queria honrar para eu estar atraindo essa pessoa? Então solta esse lugar da vítima, primeiro passo de todos, e conecta com a protagonista. Uma terapia que eu recomendo muito é a constelação familiar. Muito, já fiz várias, inclusive, para reordenar esses padrões, né, ancestrais da minha família, para soltar esse lugar de adoecimento dos relacionamentos amorosos. Então, para eu dizer assim, opa, eu não mais preciso carregar essa dor. Agora, eu escolho co-criar a minha própria realidade. Então, o primeiro passo é perceber qual é o padrão negativo que vocês estão repetindo. Qual é o segundo passo? Se despir do passado. Enquanto existia aí um movimento gigantesco de dificuldade de perdão, de mágoa, você ainda está acorrentado pelas pessoas que passaram na sua vida. Então, um relacionamento abusivo, eu já vivenciei o seu quanto é doloroso e eu passei 7 anos da minha vida para perdoar verdadeiramente esse relacionamento, mas eu não desejo isso pra você. Eu desejo que essa cura seja muito mais rápida, né? E você pode sim fazer isso. Então, foi quando eu fui tomando consciência, assim, que só eu podia me libertar desse relacionamento, porque às vezes do nada eu sonhava inclusive ele me matando, ou enfim, né? E eu tinha muitos pesadelos, muitas dores, às vezes as pessoas falavam dessa pessoa e automaticamente vinha essa raiva. E aí foi quando eu tomei conta de que isso só estava me machucando, né? Isso só estava me autodestruindo por dentro. Então, o melhor que eu tinha para fazer por mim era soltar esse relacionamento. E quem estava aprisionando era eu por não ter perdoado, né? Então, a segunda coisa, na verdade, que eu trago para vocês é o perdão. E o perdão, ele só consegue, a libertação só acontece com perdão e gratidão. De você olhar para esse passado e, em vez de tentar mudá-lo, né, olhar e dizer bem assim, que é onde mora a raiz da depressão, é você viver tentando mudar um passado que você não vai mudar, porque a gente não volta, né, não existia ainda essa máquina. Então, é você olhar mesmo para esse passado e dizer, caramba, o que é que eu aprendi vivenciando isso? Ok, então, com gratidão, eu me liberto de dizer assim, eu não sou a mulher foda que eu sou hoje. Eu vou falar enquanto mulher porque, né, vou falar como se fosse eu. Eu não sou a mulher foda que eu sou hoje se eu não tivesse vivenciado aquele tipo de relacionamento, né? Ou aqueles relacionamentos. Então, eu não poderia ensinar, inclusive, para vocês se eu não tivesse vivenciado os tipos de relacionamentos que eu vivenciei. Que muitos foram maravilhosos, né? E que sempre me trouxeram muita riqueza, mas também tiveram muitos relacionamentos destrutivos. Então, primeiro, gratidão. Segundo passo, perdão. De lembrar que o outro é tão humano quanto você. Então, é preciso que a gente aceite a imperfeição do outro. De olhar para o outro e dizer assim, caramba, você só fez o que você podia com a consciência que você tinha. Se você for olhar para a história desse outro, muitas vezes ele só repetiu um padrão do pai dele, né? O que ele aprendeu sobre ser homem, o que ela aprendeu sobre ser mulher, né? Então, quer olhar para, inclusive, ajudar nesse movimento de perdão? Se pergunta, é isso que eu sempre faço com minhas pacientes, assim, o que foi que ele aprendeu sobre ser homem? Como era a relação dos pais dele? Como era a relação do pai dele com ele, né? Então é muito importante que a gente revisite e investigue essa história. Não para colocar no colo, né? Mas para ter uma empatia, inclusive, do que aquele ser vivenciou para que ele pudesse manifestar aquele comportamento. Então, o que eu recomendo muito, do fundo do coração, é se despir do passado. É o segundo passo. E aí existe contratos de liberações, de pactos dessas e de outras vidas. Se vocês quiserem que eu libere no coisa, vocês comentem aqui nos comentários, coloque, que eu publico lá nos stories para vocês tirarem prints. Vocês podem fazer durante 21 dias. 21 dias de oração do perdão, tem o Ho'oponopono. Então vão buscando ferramentas para se liberar desse passado, porque como dizem, se ex fosse bom amor, não seria ex, seria atual. Então, por favor, vamos liberar esse povo.
Depois que a gente se despede do passado, a gente vai conectar com a nossa inteireza, né? Então é muito importante esse lugar de inteireza. Quando a gente tá pela metade, a gente vai atrair quem? Pessoas que estão pela metade. Então, eu não sei o que eu quero, né? Eu não sei se eu quero ficar solteiro, se eu quero namorar. Eu não sei se eu quero fulano, se eu quero cicrano. E o que é que acontece? Eu encontro boys ou girls que não sabem o que quer, amor. Então, quem não sabe o que quer, qualquer caminho, olha, qualquer caminho serve. Então, para isso é muito importante que a gente aprenda a estar inteiro. Então, o que eu quero? Qual é o momento da minha vida que eu quero viver, né? E aí tem um livro que eu preciso recomendar para vocês, que é Amar e Ser Livre, de Si Prembaba. E ele fala assim, você precisa escolher qual é o momento da sua vida que você quer vivenciar. Então, eu quero vivenciar a solitude, né? Eu quero vivenciar a presença de mim. Eu acredito que para minha alma expandir, eu preciso aprender primeiro a me relacionar comigo, que é a primeira relação de todas, é o eu comigo. Não, Bia, eu sinto que agora eu já aprendi o que é vivenciar a minha relação comigo. Agora eu tô disposta a ter um relacionamento amoroso, eu quero que eu me aprofunde nesse relacionamento, eu quero aprender sobre isso. Perfeito, né? Não, Bia, eu tô numa fase em que eu quero viver a variedade, eu quero ter várias histórias. Perfeito. Mas é muito importante que você escolha, consciente e inconscientemente, o que eu quero. O que existe muitas vezes no consultório são mulheres que, Bia, eu quero muito ter um relacionamento, eu quero ter uma família, eu quero construir uma vida, né, com alguém, ter filhos e bababá. E aí, quando eu vou ver lá nos exercícios da constelação familiar de campo, a pessoa, na coragem de se relacionar, tá toda encolhida. Então, a pessoa não tá com vontade. Não é que ela não esteja, conscientemente ela quer se relacionar, mas inconscientemente ela não quer se relacionar. Então, por medos, né? Medo da rejeição, medo do abandono, medo de não ser amada, medo de, enfim, de ser traída. Então, enquanto a gente não alinha esses pensamentos, ou seja, consciente com o inconsciente, é como se tivesse um campo eu digo sim e o outro eu digo não, né? E aí eu tô andando em movimentos contrários, mas olha a força que é quando eu digo assim, eu quero me relacionar e eu estou disposta a me relacionar. Então, você precisa saber qual é o momento de vida. E outra pergunta, né? Quem em mim quer se relacionar? É pelo padrão social, é pelo medo de ficar só, é quem em mim quer se relacionar? E isso eu me fiz muito essa pergunta. É pelos medos das minhas ancestrais, pelas mulheres da minha família, pelo padrão social, né, que se incute, ou é porque eu realmente quero me relacionar? E essa resposta veio até mim de, sim, eu tenho vontade de me relacionar, né? Então é muito importante que a gente esteja inteiro. E aí o quarto ponto é sobre a solitude. A importância da solitude. Eu não tinha consciência dessa importância, então eu acabava emendando um relacionamento do outro. E eu falava assim, mas não sei o que procuro. O relacionamento simplesmente acontece, né? E minhas amigas, Bia, você nunca fica sozinha, que não sei o quê, porque você não se permite e tal. E eu não sabia a importância da solitude até eu me permitir estar conscientemente inteira na solitude. Então eu me determinei um tempo, né? Não precisava ser, tem que ser 1 ano, tem que ser 2 anos, tem que ser 3 dias. Não, você vai criar o seu próprio tempo. Então eu criei, por exemplo, 1 mês, 2 meses. E aí eu falei assim, nesse tempo eu quero investir em mim. Então eu não conversava com contatinho. Eu não falava, tipo assim, não dava corda. As pessoas me chamavam pra sair, eu dizia não quero, né? Ou enfim, até poderia sair, mas tipo assim, não beijava, não ficava, não dava ousadia, tipo, não queria mesmo. Eu queria estar eu comigo mesma na minha própria energia. Então eu estava totalmente focada em sentir prazer comigo mesma. Então eu dançava funk sozinha em casa, né? Botava um vinhozinho na geladeira e tomava vinho comigo. Me autotocava, me autoconhecia, começava a me questionar o que é que eu sentia prazer, né? Fui sozinha pro mato, fiz meu retiro espiritual sozinha e aí foi muito gostoso porque eu comecei a sentir prazer nas pequenas coisas e perceber o quanto eu era feliz nas pequenas coisas da vida, né? Em contato com a natureza. Fui encontrando mesmo
que é que verdadeiramente me nutria. Então foi um grande período assim maravilhoso para eu realmente vivenciar com interesse a minha presença de mim. Então, por exemplo, acordava, ia tomar um solzinho sozinha, ia ler, ia assistir filme, ia assistir seriado, mas não era por uma falta de companhia, era porque eu não queria exercitar a minha própria companhia, né? E isso é diferente. A solidão da solitude, né? Então é um processo muito consciente. Então foi muito perfeito esse momento. E nesse momento eu fiz alguns exercícios terapêuticos, né? Porque, enfim, a terapeuta, eu tô o tempo todo me exercitando, né? Eu faço terapia, enfim. Então eu trabalhei muitos exercícios terapêuticos que eu quero passar para vocês. Então continuem anotando aí o que é que eu tô falando. Um exercício fantástico que me ajudou a tomar consciência daquele primeiro ponto que eu trouxe para vocês foi: qual é a sombra e qual é a luz do meu masculino que está relacionado ao meu pai, e qual é a sombra e qual é a luz do meu feminino que está correlacionado com a minha mãe. Então eu peguei uma folha de papel e aí nessa folha eu simplesmente comecei a escrever todas as sombras que eu via na minha mãe. Isso. E depois eu fui honrar a luz que tinha na minha mãe, né? O que é que eu enxergo de ponto de luz na minha mãe, de potência de luz. Então, depois eu fiz a mesma coisa com meu pai. O que é que existe de sombra que eu vejo em meu pai? E o que é que existe de luz que eu vejo em meu pai, né? Enquanto potência. E aí, os nossos pais, para a constelação familiar, eles são nossa porta de entrada para o mundo. Então, enquanto eu não honro esses pais, eu não caminho para a vida, porque eu estou o tempo todo virado de costas, olhando, tentando mudar eles, né? E aí, esse exercício, além de trazer essa honra, de olhar e reconhecer eles como humanos imperfeitos, também traz um lugar de observar o que é que neles habita em mim. Então, por exemplo, eu percebi que dentro da minha família, tanto na minha mãe quanto no meu pai, uma sombra é a gula. Né? E aí eu comecei a dar conta do quanto essa gula existia em mim, mas ela era transferida não para alimentação, mas para o trabalho, né? Então foi quando eu comecei a me dar conta de várias sombras que eu enxergava no meu pai, em mim, ou seja, no meu masculino interno, e várias sombras que eu enxergava na minha mãe, no meu feminino interno. E a gente só pode mudar quando a gente torna consciente. E ao mesmo tempo eu fui olhando a potência de luz. E aí foi muito interessante, porque nesse mesmo dia que eu tava fazendo o exercício, eu tirei uma cartinha. E a cartinha era a cartinha do Ânimos. Vocês estão vendo como eu estou gatinha, né? Que eu fiz esses cabelos hoje, entendeu? Eu aproveitei para fazer o vídeo já hoje. Mas enfim. E aí foi quando eu peguei essa cartinha e o Ânimos, que é a cartinha do nosso masculino interno, né? E aí foi muito interessante, porque essa cartinha, inclusive, se vocês puderem, me lembrem nos comentários de eu postar no Instagram. A cartinha do Ânimos, ela fala assim, que a gente só atrai no mundo externo aquilo que existe no nosso mundo interno. Então, enquanto eu não curo o meu masculino interno, que vem da minha relação com meu pai, né? Eu continuo atraindo masculinos que trazem característica dele. Então, foi muito interessante que eu disse, caramba, eu tava fazendo esse exercício agora, então o que é que eu preciso curar em mim para que eu possa atrair aquilo que eu desejo? Que aí já é o segundo exercício que eu quero trazer para vocês. Que é o exercício do quem não sabe o que quer, qualquer caminho basta, qualquer coisa serve, né? Então é muito importante que vocês se perguntem. Anota essa pergunta. O que é que verdadeiramente me faz feliz? O que é que eu preciso para ser feliz? E aí, quando vocês encontrarem, né, esse amor da vida que chega assim, ó, porque o universo tem o ouvido na nossa boca, vocês vão entender que a gente tá chegando lá. E aí, quando vocês forem fazer essa pergunta, né, para vocês mesmos, vocês vão se perguntar se essa pessoa que tá chegando na nossa vida pode nos dar aquilo que a gente precisa para ser feliz. Como assim, Biazinha? Aquela pessoa precisa me dar o que eu preciso para ser feliz, mas não sou eu que tenho que me dar o que eu preciso para ser feliz? Não. Você precisa reconhecer o que te faz feliz, né? E se dar oportunidades para viver isso, claro. Porém, é importante você saber se a liberdade, por exemplo, que é tão importante para você, essa pessoa que está do seu lado pode te oferecer. Exemplo, eu sou uma pessoa muito calorosa, né? Eu sou uma pessoa que eu amo abraçar, uma pessoa que eu amo ser espontânea. Eu amo, tipo, chamar todo mundo de amor da vida, enfim, meu amor, minha vida, meu Deus, né? Sou muito intensa e muito calorosa. E aí eu tinha um namorado que ele chegava pra mim e fazia bem assim: Bia, por que você precisa tanto abraçar as pessoas?
Aí eu fazia assim, oxe, tipo assim, desde quando isso é um problema, né? Então imagina se eu tivesse namorando com uma pessoa que quisesse o tempo todo me limitar. Então hoje eu reconheço que pra eu ser muito feliz, né, eu preciso dessa liberdade, eu preciso dessa espontaneidade. Pra mim me faz feliz eu me sentir segura, né, pra ser espontânea. Pra mim me faz feliz eu estar em contato com a natureza. Imagina se eu encontro um macho, um masculino que vetasse a minha espontaneidade, que vetasse a minha espiritualidade, que falasse o tempo todo pra mim que não acreditava nisso, né? Que chegasse, não é que a pessoa precise acreditar ou que a pessoa precise me acompanhar nisso, mas ela primeiro precisa pelo menos me respeitar, né? Então, assim, imagina se eu tivesse o tempo todo com alguém do meu lado que tivesse totalmente desmerecendo, né? Ou, enfim, menosprezando. Então é muito importante que a gente se pergunte o que eu preciso para ser feliz. E desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Exemplo, tem uma cliente minha que falava assim: Bia, não sei porquê, eu só atraio homem quebrado. Eu só atraio homem quebrado que não me leva para restaurante, que não me leva para viagens. E isso não tem problema nenhum, né? Dela reconhecer que o que faz ela feliz é inclusive desfrutar de prazeres caros, né? Ou de ir para um restaurante mais caro, de ir para uma viagem internacional. E tá tudo bem ser uma escolha dela dizer assim: eu quero poder ter um companheiro que me acompanhe nesses lugares. Porque a grande queixa dela era: eu sempre encontro masculinos que não podem me acompanhar, né? Então, assim, é muito importante a gente reconhecer o que a gente precisa para ser feliz, né? E isso é individual e particular de cada um. Porque quando a gente reconhece, a gente pode dizer não ao que quer vetar, aquilo que é importante para eu ser feliz. Mas isso é puro autoconhecimento. Então escreve: o que é que eu preciso para ser feliz? E quando chegar uma pessoa do seu lado, se pergunta: essa pessoa pode me dar o que eu preciso para ser feliz? E vai lá nessa listinha e observa isso. O outro exercício é: o que é essencial, o que é aceitável, o que é inadmissível dentro de um relacionamento. Então você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever 3 colunas. Eu sempre faço esse exercício no consultório. Que é saber o que é essencial dentro de um relacionamento. É amor, é prazer, é relação sexual. É essencial para mim o companheirismo, a reciprocidade, né, a troca. O que é essencial para mim dentro de um relacionamento. E aí depois eu me pergunto: o que é aceitável dentro de um relacionamento? E o que é inadmissível dentro de um relacionamento? Inclusive, eu recomendo muito para quem está vivendo um relacionamento fazer esse exercício. Porque às vezes tem pessoas que dizem: Bia, eu tô vivendo no inadmissível. Como assim? Né? É inadmissível para mim, eu tô me permitindo viver. Então é muito importante que vocês tenham claro, né, o que é aceitável, o que é essencial, o que é inadmissível. Porque isso fala de um lugar de limite. Aprender a dizer não quando isso vai para o inadmissível, né? Aprender a se posicionar, porque senão eu continuo me moldando para aceitar qualquer coisa só pelo medo de ficar só, né? Ou por tantos outros medos aí. E aí a quinta dica mais importante, eu acho que é uma das mais importantes, é sentir prazer com a própria companhia. Enxergar a beleza que existe dentro de você. E acordar a sua energia sexual. Pode até escrever essa frase aí, dá pausa, volta um pouquinho e continua. Esse vídeo é para ser estudado, viu, minha gente? Eu quero vocês tintim por tintim, porque eu quero receber muitos depoimentos desse vídeo. Primeiro, uma pessoa que não enxerga a sua própria beleza, ela não se torna uma pessoa apaixonante, né? Então, por que você é tão envolvente? Porque eu tô apaixonada por mim mesma. E isso é o nosso primeiro relacionamento pra gente se tornar uma pessoa interessante. A nossa energia, ela é sexual, ela é vital, é a nossa energia criativa, né? A nossa energia de motivação. Então, é ela também que acolhe a força da nossa autoestima. E o que é autoestima, né? É o carinho por nós mesmos, é o amor que a gente sente por nós mesmos, pela nossa beleza. Bia, mas eu não sou assim, eu não sou assado. Veja, como é que eu posso enxergar o divino que habita em mim? Ok, eu posso não estar no que eu acho ideal pra mim, no que eu me sinto bem comigo mesma, mas como mesmo assim eu posso me aceitar e me amar do jeito que eu estou naquele momento? Como é que fica meu corpo quando eu tô o tempo todo verbalizando críticas pra ele, né? Como é que fica? Eu lembro que uma vez eu atendi uma cliente no consultório e ela falou bem assim: Bia, nem os pedreiros estão assoviando pra mim.
nem as pessoas na rua estão olhando pra mim. E aí, quando a gente foi olhar, a energia sexual dela estava totalmente travada por um trauma que ela viveu na infância, em que ela acreditou que a sexualidade era algo ruim e que ela precisava ter medo desse poder sexual. Ela tinha vivenciado um trauma, né, de um medo do abuso sexual, que fez com que ela dissesse: eu não posso ser vista pelos homens, né? Então isso reproduzia automaticamente isso nas relações dela atual, de não querer, de continuar nesse padrão de não querer ser vista, né? De não querer ser vista. Então, primeiro eu vou te convidar a acordar a beleza que habita em você. Quando você enxerga a sua própria beleza, quando você se torna uma pessoa apaixonante por você, né? Você começa a exalar a sua beleza para o mundo e você não mais precisa se comparar a outras mulheres. O grande problema da autoestima é a comparação. Eu tô o tempo todo olhando, né? E hoje com o Instagram ainda mais, e me comparando a outras mulheres, né? Eu tenho medo que o meu companheiro, a minha companheira olhe para outras pessoas, né? Mas quando eu enxergo a minha própria beleza, eu não preciso disputar lugar com ninguém, porque eu sei que a pessoa que vai estar do meu ladinho é porque ela quer estar do meu lado, pelo que ela admira, pelo que ela ama, pelo que ela enxerga, pelo que ela sente, pelo que ela quer. Então eu preciso primeiro reconhecer em mim essa beleza. As meditações ativas, elas são fantásticas. Elas são maravilhosas, as meditações ativas tântricas, para você enxergar o divino, a sua espontaneidade, a sua autenticidade. E é uma pergunta que eu faço muito aos meus clientes, né, pacientes no consultório, que é assim: qual foi o momento da sua jornada que você perdeu a sua espontaneidade, né? E isso, às vezes, a gente acessa, assim, memórias muito profundas lá da infância, de quando foi o momento que foi vetada a espontaneidade, né? E aí ela parou de conectar com a beleza que existe dentro de si. Então, é muito importante que você enxergue essa beleza, que você sinta prazer com sua companhia, né? Que você se acaricie, se toque, acorde o seu poder pessoal, que você se arrume para ir trabalhar, para estudar, com vontade, né? Que traga essa beleza, que não só se vista, que não só sobreviva, né? Às vezes a gente entra num loop e aí a gente às vezes simplesmente tipo, tô bem desmotivada. Não, gente, vamos acordar essa energia vital, né? Vamos colocar uma música de um animal, de uma serpente, vamos chamar essa força mesmo, né? Vamos se arrumar com vontade, vamos botar um batom, vamos trazer uma coisa que acorde mesmo nossa energia sexual, nossa energia vital, né? Para que a gente acorde também o nosso poder pessoal e a gente aumente ainda mais a capacidade de atrair aquilo que está conectado com o que a gente deseja manifestar nessa terra. E aí, a sexta dica, super, ultra, mega importante. Eu tô aqui suando, viu? Porque quem tá falando sou eu, mas vamos lá. A sexta dica muito importante é o aprender a dizer não. Eu já citei isso um pouquinho antes do vídeo, mas eu preciso frisar isso. Teve uma palestra que até uma cliente minha que me trouxe essa história, eu achei ela fantástica. Teve uma palestra que ela foi de Paulo Coelho, e Paulo Coelho simplesmente perguntou para a plateia de 4.000 pessoas quem queria emagrecer. E aí todo mundo, tipo assim, 3.000 pessoas levantaram o braço. Depois, ele simplesmente começou a distribuir chocolates. E perguntou, quem é que quer chocolate? Aí todo mundo, eu! E aí ele saiu distribuindo. Nisso que ele foi distribuir, ele perguntou o seguinte: mas veja, quem levantou a mão que queria emagrecer? Por que fez uma escolha que retardaria, né? Retardaria o processo do emagrecimento, que seria o chocolate. Então, quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente sabe o que a gente quer e a gente continua aceitando, né, o que a gente não quer na nossa vida. Então, é muito importante a gente aprender a dizer não. Quando eu tava nesse processo de encontro com o meu Shiva, né, que vocês acompanham e sabem, vinha várias tentações, maravilhosas, inclusive, mas assim, não era o que eu queria, né, manifestar, enfim, não tinha o mesmo propósito. E aí eu fazia assim, meu Deus, tipo assim, a tentação vinha e eu dizia assim, calma, Beatriz, foca no que você quer. O que é que você quer? O que é importante pra você, né? Então eu precisava dizer, não, eu não vou, não, eu não quero, não, eu não posso, né? E enfim, então é saber o limite e saber realmente o que é que eu não quero pra minha vida e estabelecer isso. Não quero, porque eu já sei o que eu mereço, eu já sei o que eu quero.
e eu não quero isso. Então, aprender a dizer não é muito importante, porque aí sim o universo vai entender o que é que você quer. E a 7 última, meus amores, o mantra de atrativa. Então, prepara agora, viu? Prepara agora o papel e a caneta, que é... Primeiro, você não pode fazer esse mantra com as pernas fechadas, cruzadas, os braços fechados, né? Primeiro que o corpo fala, você precisa estar aberta. Aberta e aberto, meus amores. Então, você tem que abrir braço, abrir perna, abrir a mente, abrir tudo, né? Pra falar, estou aberta para receber um masculino ou um feminino saudável. Saudável, frisa essa frase, pra não vir ninguém adoecido, entendeu? Então, estou aberto para receber um masculino saudável que me dê. E aí você vai trazer o que é que você quer dentro desse relacionamento. Sabe o que é que eu fazia para encontrar o Antônio? Eu ia pra praia sozinha, porque eu amo ir pra praia sozinha. E aí eu escrevia na areia o que era importante para mim dentro de um relacionamento. Então eu colocava lá reciprocidade, lealdade, verdade, vontade de construir uma família, porque eu tenho muita vontade de ser mãe. Então eu queria um boy que quisesse construir uma família, né? Uma pessoa que tivesse disposta a vivenciar um relacionamento e disposta a atravessar sombras, muito importante, né? Então, eu queria uma pessoa que estava inteira para viver um relacionamento. Não queria uma pessoa que tivesse assim, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Não, queria alguém, olha, inteiro. Então, eu escrevia na areia. Eu fazia assim, universo, eu tô aberta para receber meu Shiva, meu leão, universo. E aí eu abria as pernas, abria os braços, falava olhando para o mar, olhando para a natureza. E minha mente consciente e inconsciente já estavam dizendo sim, já estavam dispostos, né? Então, foi quando tirei uma cartinha, apareceu lá Novo Amor, saiu Estrela Cadente, eu olhava para a Estrela Cadente e eu fazia o universo, eu tô aberto para receber meu Shiva, meu leão. E aí foi assim que meu leão apareceu na minha vida, quando eu menos esperava, na casa tua, né? E aí foi muito engraçado, porque eu falava tanto isso, tô aberto para receber um leão, um leão, um leão. No primeiro dia que eu encontrei com ele, a gente conversando, falando assim, se você fosse um animal, qual animal você seria? Ele, um leão. Eu disse, meu Deus, é o meu leão, vem aqui, neném. Bora! Pronto. E aí, desde então, a gente se encontrou, foi tudo muito e estamos juntos, né? Intensos como somos e como acreditamos. Então é isso, amores. Eu desejo que vocês façam muito bem esse vídeo, né? Que vocês realmente investiguem, porque não adianta só falar. Se você tiver adoecida ainda, você vai continuar atraindo boys adoecidos. Quero lembrar que amor da vida não é amor para sempre, tá? É muito importante, porque a gente precisa parar de jogar esse peso para os relacionamentos. Então, às vezes a gente acha, tem que dar certo. Esse tem que nada, né? Tem que ser importante para um aprendizado. Eu tenho que saber o que eu não quero para não vivenciar um relacionamento doloroso, né? Para eu saber o momento do que é saudável. Isso não significa dizer que não vai passar por desafios, enfim, mas o que eu quero dizer é que parem de botar esse peso do tem que dar certo a todo custo, né? Porque primeiro, quando você reconhece o seu poder, quando você enxerga a beleza que existe em você, quando você se apaixona por você mesmo, você sabe que aquela pessoa serve para compartilhar a vida com você e não você não mais se torna dependente de um relacionamento, né? Porque, enfim, é uma coisa que eu sempre converso com a Antônia, assim, é muito bacana a gente conversando. A gente já sabe o poder, tanto eu. É engraçado porque a gente conversando depois, isso é um bônus, né? O vídeo já acabou, né? Mas vou dar um bônusinho aqui pra vocês. A gente conversando, quando a gente se conheceu, o mesmo momento que eu tava de solitude, ele tava vivenciando a solitude dele, né? Então, ele não tava se permitindo vivenciar nenhum tipo de relacionamento, porque ele queria realmente ficar só pra se autoestudar, se autoinvestigar. E eu também tava na mesma época. Então, os dois entenderam que era interesa e a beleza de ser quem é. Então, eu posso viajar, eu posso fazer meus cursos. E por mais que a gente sinta saudade um do outro, a gente sabe que a gente não depende um do outro. Então, se por algum motivo ele sai da minha vida, eu sei quem é Bia. E por algum motivo, se eu saio da vida dele, ele sabe quem é Antônio. E é muito importante que a gente saiba. Por isso que para existir um relacionamento, precisa existir 3 pessoas. Eu, tu e nós. Se não existe eu, ou seja, se eu me anulo, não existe o nós. Então, quando eu encontro o meu eu
e encontra um masculino ou um feminino que tem o eu dele, né? Enfim, que tem a inteireza dele, ou seja, sabe quem é inteiro, a gente cria o nós e é muito mais prazeroso, muito mais prazeroso. Então a intenção desse vídeo é que vocês sejam cada vez mais livres, mais felizes, que vocês possam amar e deixar o outro livre, inclusive para não te amar, né? Porque isso é amor. Então que vocês possam se abrir, né, verdadeiramente, que vocês se autoestudem, que vocês peçam ajuda caso seja um nó muito grande na sua vida. Busca um profissional que cuide, que ajude, que te traga novos olhares. Se você estiver repetindo, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus metas, vontades. Se você quer muito ter um relacionamento, vá em busca, invista em você. Eu acredito que é muito importante a gente se perguntar: quem em mim quer um relacionamento? Se eu quero, vá de todas as formas. Você não tem noção da quantidade de terapia que Biazinha fez, porque eu sabia que era uma coisa importante pra mim. E eu sabia que quanto mais eu me curasse, eu podia curar e ajudar mais pessoas, né? E é um dos temas mais recorrentes no meu consultório. Então eu investi muito em terapia, limpar nós do passado, de vidas passadas. Enfim, terapia, psicologia, tudo, psicoterapia, o que vocês imaginarem, Biazinha fez, né? Então, assim, invistam em vocês. E se é um sonho, se é uma vontade, se é uma meta, invistam mais ainda. Se não for, tudo bem, aproveita a sua companhia, porque eu tenho certeza que ela é maravilhosa, que você tem muito que aprender com ela. Então é isso, meus amores, um beijo que te faça muito bem. Quero que vocês encaminhem para o máximo de pessoas possível. Eu acho que esse vídeo já deu uns 20 minutos. Então, por favor, valorizem Biazia. Curtam, comentem, compartilhem muito. Me digam o que é que vocês sentiram, o que é que chamou mais atenção. Marque todos os amores da sua vida, todas as pessoas que sentem vontade verdadeiramente de encontrar uma pessoa para seguir nesse campo de parceria. Então sintam-se abraçados com todo o meu amor. Se você assistiu até agora, por favor, me conte. Então eu vou estar aqui com vocês. Um beijo, um beijo, um beijo. Quero muitos depoimentos, quero que muitos Shivas apareçam, porque outra coisa que vocês podem falar também, um bônus especial é: eu permito que você me veja. E Shiva, Shakti, eu permito que você me veja. Lembrando que Shiva é o princípio masculino e Shakti é o princípio feminino. Então, falem, né? Meu leão, onde quer que você esteja, eu permito que você me veja, para que vocês possam entrar em sintonia vibracional e assim se encontrem. Um beijo, meus amores, que te faça muito bem. Beijo, beijo, beijo.